Cheguei! Eu sou a Paula Frati e hoje eu tô aqui para falar com vocês sobre dois cérebros. Dois cérebros, Paula. Sim, nós temos dois cérebros. E eu vim aqui dar algumas dicas. Primeiro explicar um pouquinho e depois dar algumas dicas de como integrar esses dois cérebros para funcionar melhor. E de que forma a tua relação com a tua criança vai melhorar quando você entender a necessidade de integrar esses dois cérebros que você tem, que a tua criança tem, que todos nós seres humanos temos, certo? Para isso, eu vou começar falando um pouquinho dos desafios encontrados pelos pais hoje, para contextualizar toda essa questão. E para me ajudar, eu trouxe dois objetos. Eu quero começar falando deste objeto. Pensem comigo. O que significa para você este objeto? Vou dar alguns segundos aí para você pensar. Qual é o formato dele? A estrutura? Isso é um Lego, tá? São peças de Lego que eu montei aqui para exemplificar uma estrutura rígida, dura, firme, sem movimento, sem fluidez. É isso, é o formato e é desse jeito e acabou, não se discute. É isso. E trouxe em contrapartida uma massinha, que é, primeiro, né? Antes de eu falar o que é essa massinha, eu quero que você pense aí o que é que representa essa massinha pra você. 3, 2, 1. Essa massinha é mole, sem formato, sem padrão, totalmente flexível. Eu faço o que eu quero com esta massinha. Eu dou a forma que eu quiser. O que significa isso, Paula? Paula, o que você tá falando? Trouxe uma massinha, trouxe um Lego. O que isso tem a ver com a minha criança? Esses dois objetos demonstram os desafios que os pais encontram na educação com os filhos. Esses dois objetos demonstram os desafios que os pais encontram na relação com os filhos. O que eu quero dizer? Imagine que este bloco representa uma margem de um rio. E imagina que este objeto, esta massinha, representa a outra margem do rio. O que acontece com grande parte das famílias, né? As famílias entendem que elas precisam ser ou muito rígidas ou muito permissivas. É o que geralmente nós encontramos, né? Nós observamos. Os pais às vezes são muito rígidos, muito autoritários, inflexíveis, ou são muito liberais, permissivos, negligentes. E o que é ideal? Que o seu barco navegue pelo meio dessa margem. Que você não navegue muito próximo dessa margem que é a rigidez e nem que você navegue muito perto desta margem que é o caos. O ideal é que você navegue no meio, na água que é fluida, que te leva de uma forma leve e tranquila. Não estou dizendo que é fácil, mas é mais leve, é mais tranquilo. Vou mostrar para vocês uma imagem aqui, eu não sei se vocês vão conseguir ver, mas que é isso que eu quero dizer, ó. É entre caos, massinha, e rigidez, o bloco. Então, não é nem 8 e nem 80, é no meio que vocês pais devem procurar navegar. Por que é importante eu contextualizar dessa forma? Porque isso vai te ajudar a entender os conceitos que virão agora
a seguir. Tem muitas pessoas que têm medo de perder a autoridade. Como que eu vou deixar o meu filho falar? Como que eu vou deixar o meu filho fazer isso? Como que eu vou deixar o meu filho escolher? Como que eu vou deixar? Por medo de perder a autoridade. E aí se mantém rígido naquela postura. E por outro lado, tem alguns pais que deixam, qualquer coisa, tá tudo bem, faz o que você quiser, come o que você quiser, veste o que você quiser, estuda se você quiser, tá tudo certo. Então é muito importante você entender, principalmente se você tem um filho com TDAH, que a rigidez não funciona. Eu sei que dá a impressão, quando você convive com uma criança que tem TDAH, dá a impressão de que é uma criança absolutamente sem limites, que é uma criança que não respeita regras, que não respeita nada. E aí, existe uma tentativa frustrante, na verdade, dos pais de manterem essa postura rígida para manter o controle, quando na verdade não é isso que funciona. E também tem os pais que, eu já desisti, ela não obedece mesmo, ela não me ouve mesmo, eu não quero mais saber, deixa eu fazer o que quiser, quer estudar, estude, não quer, não estude. Postura totalmente caótica. Então eu quero refletir com você, pai, com você, mãe, o meio termo disso tudo. E para isso eu vou te ensinar como é que funciona os hemisférios cerebrais do teu filho, da tua criança. 2 cérebros são melhores do que um. Você sabe que o nosso cérebro é dividido em 2 hemisférios cerebrais. Temos o hemisfério direito e temos o hemisfério esquerdo. Por que eu tô falando de 2 cérebros? Porque são hemisférios totalmente diferentes. O que acontece no cérebro, no hemisfério direito, não acontece no hemisfério esquerdo. E o que acontece no hemisfério esquerdo não acontece no hemisfério direito. Porém, um depende do outro para agir de uma forma íntegra, para agir de uma forma coerente, para agir da melhor forma possível. É preciso haver uma conexão entre hemisfério direito e hemisfério esquerdo. O que acontece no hemisfério direito, Paula? Eu vou te explicar. No hemisfério direito, tudo que é não verbal acontece. O hemisfério direito gosta muito de expressões faciais. O hemisfério direito gosta muito do tom de voz, de gestos. No hemisfério direito estão todas as nossas emoções, as nossas sensações. O hemisfério esquerdo, em contrapartida, ele gosta de palavras, ele é literal, ele é linguístico e ele é lógico. Está o nosso lado racional muito desenvolvido no lado esquerdo do cérebro. Então, podemos falar de uma forma muito simples que o lado direito é responsável pelas nossas emoções, pelas nossas sensações, pelas expressões faciais, pelos gestos, e o lado esquerdo é responsável pelas nossas palavras, pela nossa lógica, pela maneira como nós interpretamos o mundo, as pessoas, as situações. Mas uma coisa depende da outra, certo? Então você precisa integrar estes 2 lados para que o cérebro da criança funcione de uma forma plena, de uma forma saudável. E eu vou dar alguns exemplos do que acontece com o cérebro direito e o que acontece com o cérebro esquerdo para vocês entenderem. Eu vou comparar o cérebro direito da tua criança com água. Então eu quero que vocês entendam que água, aqui neste vídeo, neste momento, representa emoção. E vou comparar o cérebro esquerdo da tua criança com um deserto. Então, eu quero que vocês entendam aqui neste vídeo que o deserto representa lógica, racionalidade. Eu tenho
certeza que você enquanto pai, você enquanto mãe, você não quer que a tua criança se afogue nas emoções, mas ao mesmo tempo você não quer que a tua criança viva num deserto. Você quer que a tua criança navegue por esses dois ambientes. Qual é o problema de uma criança que utiliza muito o hemisfério direito? É uma criança que é muito emocional, muito dramática, que se afoga realmente nas próprias emoções, que não dá conta de lidar com os próprios sentimentos, que não sabe o que fazer com isso. E qual é o problema de uma criança que fica muito no hemisfério esquerdo? É uma criança que vive no deserto, que não entra em contato com as emoções, que explica tudo pela lógica, explica tudo de uma forma literal. Então, existem muitos prejuízos envolvendo utilizar somente um hemisfério cerebral. Então, nós precisamos dar recursos para as nossas crianças navegarem por esses dois hemisférios. E se você tem uma criança com TDAH, a dificuldade é ainda maior, porque ela tem alguns pontos, né? Algumas áreas do cérebro, elas estão mais disfuncionais, elas têm mais prejuízos em algumas áreas. Então é preciso que o olhar para essas crianças e a ajuda para ela navegar nesses dois hemisférios cerebrais seja ainda maior. Então você deve estar se perguntando, como que eu ajudo meu filho a surfar nesses dois hemisférios, né? A caminhar por esses dois hemisférios cerebrais? Primeiro, entendendo o funcionamento desses hemisférios, porque isso também acontece com você. Nós vivemos numa sociedade que exige que a gente lide com todas as situações de uma forma muito lógica, muito racional, e impede que a gente entre em contato com os nossos sentimentos, com as nossas emoções. Então nós vivemos numa sociedade onde a exigência é utilizar o hemisfério esquerdo, e nós somos treinados para isso. Então eu vou dar um exemplo aqui de como funciona. Imagina que uma criança de, sei lá, 4, 5 anos, é um exemplo real de uma criança que eu atendo. É um menino que ama, apaixonado, ele é alucinado pelo Homem-Aranha. E ele quer uma fantasia, porque essa fantasia ainda não chegou, ele quer uma fantasia XYZ lá, específica do Homem-Aranha. E a mãe só encontrou essa fantasia com preço acessível no site chinês, né? No site de compras chinês. E então ela comprou a fantasia, só que demora muito para chegar. E já se passaram 3 meses e a fantasia ainda não chegou. E essa criança pergunta para a mãe todos os dias: mãe, quando que vai chegar minha fantasia? Mãe, você já comprou minha fantasia? Mãe, quando vai chegar minha fantasia? Ele chora porque ele quer a fantasia, e ele já ficou até doente porque ele tá esperando essa fantasia. Como é que ele tá funcionando? Pelo lado direito do cérebro. Ele quer, ele deseja essa fantasia é o sonho dele, ele criou uma expectativa, ele tá achando, a mãe falou que comprou. Então o que ele tá acostumado? Que compra uma coisa, ele já recebe esta coisa, vai embora da loja com esta coisa. Ele não tem condições, recursos para entender que a mãe comprou no site chinês e que demora 3 meses. Ele não sabe nem o que são 3 meses. Ele não tem essa noção de tempo. Então, assim, ele está usando o hemisfério direito para lidar com essa situação. Adianta a mãe sentar com ele e explicar de uma forma lógica o que aconteceu? Olha, filho, o negócio é o seguinte: eu comprei a sua
a sua fantasia num site da China e esse site da China demora 3 meses para entregar e é por isso que você não recebeu ainda e você precisa entender que essas coisas demoram porque tem, sei lá, o processo de enviar e tem o correio e tem a transportadora e tem lá sei lá o que envolve tudo isso. Adianta falar isso para uma criança de 5 anos? Não adianta. É você que está conectado, você pai, você mãe, que está conectado com o seu cérebro esquerdo, tentando se conectar com o teu filho, que está conectado com o cérebro direito dele. Ou seja, não tá batendo. Não tá batendo. E aí vocês começam a seguir caminhos totalmente opostos, totalmente diferentes. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é se conectar com o cérebro da tua criança. E como é que você vai se conectar com o cérebro da tua criança? Primeiro, identificar. Sua criança está sendo muito emocional? Não dá para você imediatamente usar a lógica. Você precisa ativar o teu lado emocional. Você se conecta com o lado emocional da tua criança e depois você vem com a lógica. Eu sei que parece super complexo, mas não é. E eu vou dar uma solução para este caso que eu acabei de exemplificar. A criança acordou chorando porque quer a fantasia do Homem-Aranha, porque ele achou que a fantasia ia chegar naquele dia e a fantasia não chegou, e a mãe não sabe o que fazer, e enfim, ele tá ali com o cérebro direito bombando, super inundado. Lembram-se que o cérebro direito eu comparei com água. Então, é muita água naquele cérebro direito. A mãe precisa se comunicar, se conectar com esta criança pelo cérebro direito dela. Então ela olha aquelas emoções, ela pode abraçar esse filho, ela pode ser empática, se colocar no lugar dessa criança e dizer para ela: filho, eu entendo, você tá triste porque você quer muito essa fantasia e essa fantasia ainda não chegou e você tá esperando com muito carinho e desejando muito essa fantasia. Você está se conectando o seu cérebro direito com o cérebro direito da tua criança. E aí depois que essa inundação toda diminuir, você faz o quê? O caminho pro lado esquerdo, tanto do seu cérebro quanto do cérebro da tua criança. Então você acaba dando recurso para essa criança fazer a integração dos dois hemisférios. Então a criança acalmou, aí você vai falar para ela: filho, acontece que essas coisas demoram. Pega um mapa. A sua fantasia tá vindo de um lugar muito longe. Tá sendo fabricada, eles estão costurando a tua fantasia e ela tá vindo de um lugar muito, muito longe, que é na China. Mostra onde é a China. Então até a fantasia chegar aqui no Brasil demora, porque eles vão costurar a tua fantasia, vai vir de barco, de avião, sei lá, você pode inventar o que você quiser para explicar logicamente o porquê que aquela fantasia está demorando. Entendem a diferença de você só olhar para a criança e falar: chega de chorar, tá, vai demorar, vai vir da China, a China é longe, demora 3 meses mesmo, eu já falei quando eu comprei, eu avisei. Você não tá conectando. E além de você não se conectar com o teu filho, você não ensina ele a conectar os dois hemisférios cerebrais. Então isso tem vários prejuízos. O prejuízo da tua relação com ele e o prejuízo da vida dele mesmo, né? Da vida dele. Esse é um exemplo, né? Eu poderia dar inúmeros exemplos que acontecem. E vocês, que são pais, poderiam dar muito mais, né? Do que eu, que sou profissional. Tenho certeza que vocês têm muitos exemplos. Então, o que é importante? Se conectar com a tua criança para depois você direcionar a tua criança. Eu não estou dizendo aqui que você deve ser completamente permissivo, certo? E nem que você deve ser completamente rígido. Eu não estou querendo dizer isso. Muito pelo contrário. Algumas regras e limites precisam acontecer.
independente se o cérebro da tua criança está inundado de emoção e se o cérebro esquerdo da tua criança está desligado. A sua criança jamais pode faltar com respeito, a sua criança jamais pode quebrar coisas, a sua criança jamais pode bater nos colegas ou bater em você. Isso não pode ser permitido, mesmo que você entenda que o cérebro da criança está inundado de emoção. Então, nessas horas, o melhor a se fazer é conter a criança antes de se conectar com ela. Então, você tira a criança daquela situação estressante, espera a criança se acalmar e aí sim você vai fazer esse processo de se conectar e direcionar a sua criança. Também não estou falando que você deve ser rígido e não tem que ser assim. Não, calma, as coisas não precisam. Lembre-se, não é nem em uma margem de rigidez e nem na margem do caos, é caminhar pelo meio termo. Também não estou dizendo que se conectar e redirecionar a tua criança vai funcionar sempre, porque às vezes não vai funcionar, não vai surtir efeito nenhum. Às vezes a sua criança só precisa dormir, às vezes a sua criança só está com fome, às vezes a sua criança só precisa ficar quieta um pouco, e é preciso entender também essas limitações. Mas eu estou dizendo que quando você se conecta com a tua criança e direciona ela, as coisas funcionam melhor para a tua relação, para o cérebro da tua criança e para você. É isso que eu estou dizendo. Imaginem que vocês, vocês pais, funcionam como salva-vidas. E quando a sua criança está inundada na emoção, você é o responsável em direcionar ela para a margem. Então, você não vai deixar sua criança morrer afogada. Você vai lá, você salva a tua criança daquela inundação emocional, traz ela para a margem, se conectou, e depois você diz para ela que ela não pode mais nadar lá no fundo. Ou seja, utiliza a lógica. Então, primeiro você salva e depois você explica. Primeiro você utiliza o lado direito e depois você utiliza o lado esquerdo. Certo? Essa é a minha dica preciosa de hoje. 2 cérebros funcionam melhor do que um. Muito obrigada pela atenção. Se você tem alguma dúvida, alguma sugestão, digita aqui, escreve nos comentários, me manda direct no Insta, no Face, no YouTube, da maneira como você achar melhor, que eu estou completamente aberta a te ouvir. Aliás, eu quero te ouvir e quero saber como é que funciona o cérebro da tua criança. Beijo, até a próxima!